E aí galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre movimento uniformemente variado, mais conhecido como MOVE, de onde vem aquelas equações do sorvetão, de Torricelli, vovô, vovó. Vocês têm 200 mil, 200 mil nomes que vocês inventam aí na hora de decorar para as provas, para poder fazer, né? Mas é normal. Vamos aprender como é que a gente define esse movimento, como é que são os gráficos que estão relacionados a esse movimento, como é que é o gráfico VT, como é que é o gráfico ST, como é que a aceleração se comporta, o que é aceleração, o que é um movimento acelerado. Vamos aprender tudo, tranquilo? Então vamos lá. Para começar, vamos falar um pouco sobre o movimento, né? A gente conhece que o movimento uniforme, a gente viu que lá a velocidade é constante. Aqui no movimento uniformemente variado, a gente vai ver que a aceleração é que é constante, beleza? E a gente vai ter algumas definições sobre esse movimento. A gente vai dizer que um movimento vai ser acelerado, por exemplo, quando a velocidade instantânea dele é crescente. Mas, Léo, como assim velocidade instantânea crescente? Não estou entendendo direito. É o seguinte, pensa quando você está dentro do carro com seu pai ou com sua mãe, e aí a sua mãe está acelerando o carro, o ponteiro ele começa a subir. E ele está subindo, 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 e a gente analisa só o momento em que ele está subindo. Nesse momento, a velocidade instantânea está crescendo, então a gente diz que o carro está em um movimento acelerado. Da mesma forma, quando sua mãe vê, por exemplo, um sinal ficando amarelo para vermelho, e aí ela dá uma freada. E aí, o que é que vai acontecer com a velocidade? A velocidade instantânea vai começar a decrescer. Ou seja, a velocidade vai decrescendo, significa que a aceleração é negativa. E aí a gente diz que o movimento é retardado quando a velocidade instantânea é decrescente. Tranquilo? E a gente diz que o movimento é uniforme quando a velocidade é constante, diferente de zero. Mas aí a gente já aprendeu isso na última aula de física, que foi sobre exatamente movimento uniforme. E aí a gente começa a falar um pouco sobre o que é essa aceleração, que aqui a gente vai tratar com as equações de aceleração escalar. Tranquilo? A aceleração escalar é o seguinte: imagina um piloto de corrida. E o piloto, esse piloto, ele vai de 100 km por hora, de zero na realidade, né? De zero a 100 km por hora em 40 segundos. E aí a gente quer calcular, por exemplo, a aceleração que ele teve nesse instante. Então, ó, 100 km por hora, vamos fazer uma fração aqui, 100 km por hora em 40 segundos, só para a gente ver quantos quilômetros por hora esse cara fez por segundo. Isso vai dar 2,5 km por hora a cada segundo. A cada segundo. Ou seja, essa é a aceleração dele. A velocidade, essa é a definição de aceleração na realidade, é o quanto a velocidade está crescendo a cada segundo ou a cada hora, depende da unidade. Nesse caso, nesse exemplo, ela está crescendo 2,5 km por hora a cada segundo, beleza? Então a velocidade ela vai crescendo. Da mesma forma que a velocidade ela pode decrescer, como eu falei no exemplo de uma freada, tranquilo? E o que é que define a aceleração escalar? Como é que eu posso representar isso em forma de equação? Existe a chamada aceleração média, que ela é definida da seguinte forma. Ela é um ΔV, é uma variação de velocidade sobre um ΔT. Ela é muito parecida, essa fórmula é muito parecida com aquela da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Tranquilo? E lembra que a gente desmembrou isso aí? A gente fez lá no movimento uniforme, a gente desmembrou aquela equação para poder achar aquela equação S igual a S0 mais VT. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tranquilo? A gente vai desmembrar essa equação. Vai ficar assim, ó. A aceleração média é ΔV é variação de velocidade, concorda? Então é um V final menos V inicial. Sobre um ΔT, que é a mesma coisa, um T final menos um T inicial. Se a gente multiplicar isso aqui cruzado, ó, a gente tem que fica AM vezes T menos T0 é igual a V menos V0. Se eu passar esse menos V0 para o outro lado, fica assim, ó, igual a V0
mais A, eu vou botar só A, ok? Mas isso é uma aceleração média, vezes t menos t0. E isso aqui é uma equação que vocês conhecem, eu acredito, né, normalmente, como vovô, ou vovó, eu não sei como é que vocês chamam isso, ou algum, tem gente que decora para tudo. Beleza? E aparece esse termo estranho aqui, t menos t0, nas equações que eu conheço, normalmente não aparece esse termo. É porque a gente normalmente nas questões considera t0 igual a zero. E aí fica naquela famosa equação, que é v igual a v0 mais at. Tranquilo? É daí que vem essa equação. Beleza? Só para vocês entenderem mais ou menos de onde é que ela vem. Tranquilo? E já que a gente está falando de aceleração, no sistema internacional, ou seja, no SI, a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Vou botar aqui no cantinho, ó, metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? Quer dizer que só pode ser essa? Não, claro que não. Pode ter outras também, beleza? Mas no sistema internacional é essa que a gente utiliza. Tranquilo? E aí, eu falei que no MUV, que a gente chama de MOVE, a aceleração é constante, beleza? Então, se ela é constante, aqui só pode ter esses tipos de gráfico. A gente tem um gráfico AT, e a aceleração, se ela é constante, ela é uma reta assim, ó, paralela ao eixo do tempo. Nesse caso, a gente vê que a aceleração é positiva. Caso eu tenha uma aceleração da seguinte forma, abaixo de t e paralelo a t, a gente diz que essa aceleração ela é negativa, beleza? E aí entra no que eu quero chegar, que é a gente estudar esse gráfico do AT, beleza? Ó, eu tenho um gráfico AT aqui, AT, e nesse gráfico AT, se a gente lembrar aqui, ó, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Se a gente analisar dois pontos desse gráfico, um ponto T1 e um ponto T2, a gente vai ter um ΔT, concorda? E aqui a gente vai ter uma aceleração. Se a gente tirar a área desse gráfico, se a gente tirar essa área aqui, ó, a gente vai ver que essa área, que eu vou chamar de A, ela vai ser numericamente igual ao meu ΔV. Então, se eu calcular essa área que eu rasturei, ela vai ser numericamente igual ao ΔV, porque vai ser um A vezes um ΔT, beleza? Se eu cruzar isso aqui, ó, vai ser um A vezes um ΔT, beleza? Então, isso é uma das propriedades, deixa eu colocar isso aqui mais para cá, essa é uma das propriedades que a gente tem desse gráfico, beleza? A área é numericamente igual a ΔV. E aí a gente começa a falar de velocidade. Como é que a velocidade ela se comporta no MUV, em termos de gráfico, beleza? Ó, a velocidade, quando ela era lá no MU, a gente via que ela era constante, ela tinha um gráfico parecido com o que a gente acabou de desenhar aqui da aceleração. No MUV, ela é um pouquinho diferente. Aqui, a velocidade ela pode ser crescente ou decrescente. E aí ela vai ter cara de uma função do primeiro grau, beleza? Então, ó, por exemplo, um gráfico VT, ele pode ficar dessa forma. Eu posso ter um V0 positivo, saindo do eixo Y aqui de um ponto positivo. Eu posso ter um V0 saindo do zero, beleza? E ainda eu posso ter um V0 negativo. Eu posso ter um V0 que já sai de um ponto negativo, beleza? Eu tenho aqui como se fosse um menos V0, tranquilo? Então a gente sabe que aqui, ó, o V0 ele é negativo. Nesse ponto aqui, o V0 é igual a zero. E nesse ponto aqui, a gente sabe que o V0 ele é positivo, ele é maior que zero. Então, a partir daí, a gente já pode, a partir de um gráfico, identificar quando o V0 é positivo, negativo, igual a zero e assim por diante, beleza? E aí, ó, quando a gente está em um movimento acelerado, a velocidade escalar e a aceleração escalar, ela vai ter o mesmo sinal, ok? Por exemplo, ó, V e A, mesmo sinal.
Beleza? A gente diz que isso aqui é acelerado. Se eu tenho V e A, sinais diferentes, sinais contrários, eita, deixa eu ajeitar aqui. Sinais contrários, então o movimento é retardado. Tranquilo? Isso é interessante porque, ó, quando eu tenho uma velocidade crescente, ou seja, uma velocidade positiva e a minha aceleração é negativa, eu estou com um movimento retardado. Quando a minha velocidade é positiva, por exemplo, e minha aceleração também é positiva, então eu tenho um movimento acelerado. Beleza? E aí, vamos analisar o que é que acontece com esse gráfico? É o seguinte, vamos olhar esse gráfico aqui, ó. Vamos olhar, por exemplo, o gráfico que sai de um V0 positivo. Aqui eu tenho V e aqui eu tenho T. Se eu analisar pontos aqui desse gráfico, esse ponto, quando o tempo é 1, e esse ponto aqui, quando o tempo é 2, eu vou ver que vai aparecer uma área aqui no formato de um trapézio, beleza? E se a gente calcular essa área, o que é que vai acontecer? A área de um trapézio é dado por base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Quem é a minha base maior e minha base menor? É o seguinte, vamos analisar esses dois pontos como se fosse um V1 e um V2. Vamos analisar dos pontos, não de onde partiu ali, ó, dos pontos. V1 e aqui eu tenho um V2. Ó, a minha base menor, ela mede V1 e a minha base maior mede V2. Então, vamos substituir, vai ficar área é igual a V2 mais V1. A minha altura é isso aqui, ó, pessoal. A minha altura desse trapézio é T2 menos T1, beleza? Ó, aqui está a base maior, aqui está a base menor e aqui está a minha altura, beleza? Então, ó, a altura é T2 menos T1. Tudo isso sobre 2, beleza? Só que a gente viu já que num gráfico VT, a área de um gráfico VT é a mesma coisa que um ΔS. Tranquilo? E lá de velocidade média, a gente viu que velocidade média é um ΔS sobre um ΔT. A gente acabou de ver que o ΔS é essa expressão aqui, ó, porque a área é numericamente igual ao ΔS. Então vamos substituir lá, ó. Vai ficar, ó, V2 mais V1 vezes T2 menos T1 sobre 2 sobre T2 menos T1, que é o nosso ΔT, ok? Beleza? Daqui é que vem uma fórmula que é muito útil quando a gente está resolvendo problemas, que é a velocidade média. A velocidade média pode ser calculada no MUV como uma velocidade 2 mais uma velocidade 1 qualquer, dividido por 2, beleza? Então, sempre que eu tiver no MUV e quiser calcular uma velocidade média, eu posso utilizar essa fórmula, beleza? Então, vamos fazer um exercício. Ele vai aparecer aí na tela de vocês para poder a gente entender um pouquinho mais sobre equação, V0, V igual a V0 a T, beleza? A gente vai fazer outros exercícios, mas é só para contextualizar um pouquinho o nosso assunto. Então vamos lá, ó. Um automóvel, ele vai partir de T0, beleza? Com tempo igual a 0 segundos. E o automóvel ele tem uma velocidade, deixa eu botar assim. E um automóvel tem uma velocidade de 20 metros por segundo. V0 é 20 metros por segundo, beleza? E aí ele passa a frear com a velocidade escalar instantânea negativa de menos 2 metros por segundo ao quadrado. E aí a questão pergunta: a função horária da velocidade escalar e o instante que a velocidade escalar se anula. Como assim o instante que a velocidade escalar se anula? Quando a velocidade final é zero. Se aqui a gente está falando de velocidade e de aceleração, por que não usar a fórmula que a gente acabou de aprender? V igual a V0 mais AT. Ué, mas cadê o T0? O T0 aqui é zero, beleza? Então, se resume ao caso mais simples. Então, o que é que vai acontecer? Na letra A, a gente vai acabar de ver que o V, a função horária, vai ficar assim, ó. V0 é 20, a aceleração é menos 2 e o T
é a nossa incógnita, beleza? Então essa aqui é a letra A já. E a letra B, ele quer saber quando a velocidade escalar se anula, ou seja, quando o V final é zero. Quando que esse V final é zero? No lugar de V final, eu vou botar zero. E aí eu resolvo a equação. Ó, V0 menos 2t, beleza? Passo 2t para o outro lado, fica igual a 20. Então, t é igual a 20 sobre 2. T é igual a 10 segundos. Tranquilo? Então, isso foi uma questãozinha só para a gente se situar, mais ou menos, como é que a gente pode utilizar essas equações. Mais para frente, a gente vai ver aquela fórmula do sorvetão, como é que ela surge. Vai ver Torricelli e vai fazer mais exercícios. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho desses conceitos. Eu sei que alguns de vocês nem gostam quando... Eu acredito, né, que vocês não gostem. Quando eu fico escrevendo fórmula, de onde é que vem a fórmula, fico deduzindo algumas partes ou algo do tipo. Mas eu faço isso porque eu acredito fortemente que é importante vocês saberem disso. Beleza? Para poder melhorar, aguçar a interpretação de vocês sobre os problemas de física. Beleza? Lembre-se que aqui no canal vocês estão aqui para aprender e não para decorar. Beleza? Mas eu vou deixar vocês decorar também. Beleza, galera? Valeu! Espero que vocês tenham gostado da aula aí. E aí a gente vai para a próxima aula daqui a pouco. Tranquilo? Forte abraço aí para vocês. Se inscreva no canal, curta, compartilhe para aquele seu amigo que está precisando daquela aula de última hora. Forte abraço!